Boa noite, queridos irmãos. Uma grande alegria estar aqui nessa noite. Houve até uma confusão em nossa agenda, né, Sérgio? Domingo passado eu estava agendado em 3 lugares ao mesmo tempo, inclusive aqui. Era a minha posse como pastor reeleito na Igreja Presbiteriana da Várzea. Tinha um compromisso aqui e também tinha um compromisso em outra igreja com a irmã. E aí eu liguei para a Sérgio e ele disse, não, a gente deixou em aberto, tem domingo 23 e domingo 30. Então eu disse, então eu estaria aí no domingo 23, pela graça de Deus. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Uma honra muito grande poder estar aqui com os irmãos, saber que Deus tem sido bom também com essa igreja, e é tão bom ter amigos, irmãos, assim como Sévulo, Danilo, Bruno, Vitor, irmãos em Cristo que têm nos amparado, têm nos ajudado, têm também sido nossos irmãos de oração, e por isso nós ficamos em pé, por isso mesmo que o Senhor tem nos ajudado e tem nos mantido firmes em pé, porque é Ele mesmo que tem feito com que nós nos guardemos com esses irmãos e tenhamos então toda essa companhia que são esses queridos irmãos. Nós iremos ler todo o capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 9. Nós iremos ler essa narrativa, e dessa narrativa nós iremos tratar de um tema muito caro para nós. E eu quero que os irmãos acompanhem, então, a leitura do texto. Disse Davi, observe as palavras que o autor do livro, ele coloca. Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete? Ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertence a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalhais, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei manda, a teu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica.
todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar? Pedir a Deus que Deus nos visite com graça mais uma vez e que a sua palavra ela encontra em nosso coração um lugar fértil e que as verdades desses textos que são tão claros para nós redundem graça para o nome do nosso Senhor. Bendito e amado Deus, tua palavra foi aberta, nós a lemos, e a nossa oração nessa hora é que o Espírito que instruiu ao autor desse livro seja o mesmo Espírito que visite-nos com graça nessa noite. Que a tua palavra, ó Deus, seja ensinada ao nosso coração. Que o grande conceito de graça estabelecido nesse texto, ó Deus, ele seja tão vivo em nossa vida, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, nunca esquecer de assim como Mefibosete, coxo, que morávamos em Lodebar, o Senhor um dia nos tirou de Lodebar e nos trouxe para sentar à mesa do rei. Que a tua graça, ó Deus, ilumine o nosso coração. Que os nossos olhos, ó Deus, sejam abertos nessa hora para que nós possamos desvendar os mistérios da tua palavra para nós. E que nós guardemos a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Rogamos-te, ó Deus, que o Senhor instrua essa igreja, Senhor. Que o Senhor instrua cada um dos seus filhos, ó Deus, nessa noite, a viverem uma vida de graça, e que a graça que salvou a cada um dos seus servos, ó Deus, ela seja contemplada, Senhor, em todos os atos da tua bondade na vida de cada um dos teus filhos. Eu te agradeço, ó Deus, pela honra de estar aqui nessa noite, abrindo a tua palavra. Um pecador, ó Deus, carente também de toda a graça e misericórdia do Senhor, que falará também a homens e mulheres que carecem da misericórdia e da graça do Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor dessa igreja, o Senhor da nossa vida, é que nós te oramos. Amém. Qual o conceito de graça que nós temos? A graça é o favor imerecido, diria o conceito mais clássico sobre graça. Em tese, sim, mas esse conceito ele não se encerra apenas com esse favor imerecido. A graça que nos salvou é este fator e essa ação da bondade de Deus em nossa vida, que nos deu uma nova vida, nos levou a sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas como é que essa graça é demonstrada através de nós e em nós a cada dia da nossa existência? Como a graça do Senhor pode ser vista na sua vida amanhã? Como a graça do Senhor pode ser vista em sua vida na terça-feira? Como a graça do Senhor pode ser vista no seu casamento, na sua vida? Como a graça do Senhor pode ser vista pelo mundo em nossa vida? O texto que lemos, ele é um texto muito especial, talvez uma das narrativas mais belas que a Bíblia tem. Esse texto de 2 Samuel capítulo 9. Lembre-se o contexto desse texto. Davi foi muito perseguido por Saul. Muito perseguido. Há relatos diversos de armadilhas, de ciladas, que Saul, quando soube que Davi seria aquele que iria sentar no trono, armava contra Davi todas as vezes que Davi se deslocava. Davi não tinha paz. Ao passo que, se você ler a primeira carta de Samuel, capítulo 29, Davi diz assim: eu vou morar com os filisteus, os inimigos de Deus, porque lá eu poderei ter paz. Porque para onde ele se mexia, alguém dizia a Saul: Davi está em tal lugar. E Saul ia no intuito de matá-lo. Jonatas faz uma aliança com Davi. E essa aliança é: qualquer plano do meu pai, eu te direi antes. Essa amizade entre Jonatas e Davi, hoje, em alguns meios mais liberais,
Dizem até que era uma relação homoafetiva, essa relação de Davi com Jonatas. Mas aí houve uma aliança entre eles, onde Jonatas fez uma proposta: eu te direi todas as vezes que meu pai armar cilada contra você, e eu sei que o reino já foi dado a você. A visão de Jonatas de que Davi era quem iria assumir o reinado de Israel, e você vai me fazer uma promessa: não persigam ninguém da minha família. E assim foi feito. Davi então se compromete a Jonatas a não vingar sobre a família de Saul. Há uma grande guerra, e nessa guerra, Jonatas, Saul e os demais filhos de Saul são mortos. Que tragédia! Toda a família foi morta. Acaba-se ali então toda a posteridade de Saul. Parece que tinha chegado ao fim toda a vida e a história de Saul. Um dia, Davi vivendo a maior prosperidade do reino. Talvez esses salmos que cantamos hoje, Davi tenha composto nesse período. O povo cantava, o povo se alegrava, o reino era próspero, as fronteiras foram alargadas, não havia inimigos que militassem contra Davi. Certamente Davi, um dia em que ele estava meditando em toda a grandeza de Deus sobre ele, Davi então se lembra de Jonatas. E ele faz uma pergunta que, essa pergunta ela é atual, ela é dos dias de hoje. Veja o verso 1. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Davi lembrou de toda a história. Davi passa em revista tudo que Jonatas havia pedido a ele. E ele lembra: será que há alguém, ainda há alguém que eu possa mostrar bondade? Ainda há alguém que eu possa mostrar a bondade que Deus tem usado para comigo e eu use para com ele, especialmente da família de Jonatas? Essa é uma pergunta que ainda nos dias de hoje deve ser feita. Há alguém que nós possamos apresentar a bondade de Deus, que precisam conhecer a bondade de Deus? Há alguém na sua família, há alguém no seu trabalho, há alguém no lugar onde você mora, que precisa ouvir da bondade de Deus? Há alguém, certamente ainda há alguém que precisa ouvir sobre Deus e sobre a sua bondade. Mas o texto ele é muito rico, e eu queria que você não fechasse a Bíblia, mas caminhasse comigo diante desse texto. Queridos, há grandes lições aqui, e há uma história belíssima que eu quero introduzir você nessa história. Ao final dessa história, nós iremos estar dentro dessa história. Havia um servo, verso 2, na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Quando Davi pensou em fazer o bem, certamente chama os seus conselheiros, expressa o seu desejo, e essa notícia ela é levada aos corredores de todo o reino. Alguém lembra? Há um servo antigo que trabalhou com Saul e que agora te serve. Veja o verso 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Que pergunta é essa que o rei faz a Ziba? Lembre-se do começo. Davi e Jonatas correndo, feito essas crianças nos corredores do palácio. Ziba, talvez o chefe dos mordomos, talvez dizendo: não corra, menino, não corra, Davi, não corra, Jonatas. Davi, quando olha para Ziba, diz: és tu, Ziba? A história passa na mente dele. E Ziba calmamente respondeu: eu mesmo, teu servo. Aquele servo de Saul, que cuidava de Jonatas, que cuidava de Davi, que estava ali vivendo na casa do rei, agora é servo de Davi. E a narrativa ela continua crescendo, irmãos, e nós vamos
sendo chamados a estar exatamente nessa narrativa. Disse-lhe o rei, a mesma pergunta que ele faz no verso 1, ele vai fazer aqui novamente. Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? A resposta de Ziba, ela tem um marcador importante aqui. A mesma pergunta que Davi faz no começo aos seus conselheiros, ele faz aqui agora. E veja a parte B desse versículo. Ainda há um filho de Jonatas. E aí ele vai qualificar esse filho de Jonatas. Aleijado de ambos os pés. Parece que ele está dizendo, há um filho ainda de Jonatas, mas não vai servir para nada nesse reino. Há um filho, sim, de Jonatas, mas ele é aleijado, incapaz. Lembre-se que a pergunta de Davi não foi se havia alguém que pudesse ser um militar do seu reino, alguém que tivesse habilidades para servir ao seu reino, alguém que pudesse ajudar em algo do reino. Davi pergunta, há alguém que eu possa fazer o bem? Ziba diz, há um filho, só que há um problema, ele é aleijado dos 2 pés. Que coisa, irmãos, como o nosso olhar muitas vezes é assim, como nós olhamos para as pessoas e quase sempre nós fazemos logo um diagnóstico. Será que vale a pena eu pregar o evangelho a essa pessoa? Será que vale a pena eu anunciar a bondade de Deus para essa pessoa? E há aqueles que nós até descartamos. Não tem mais jeito. Ziba disse quase que isso. Existe sim um filho de Jonatas, mas ele é aleijado de 2 pés. Como é que isso acontece? É interessante que o relato bíblico ele não deixa nenhuma brecha para que nós possamos pensar em algo que nós não tenhamos conhecimento. Na guerra entre Saul, os seus filhos, e também contra os filisteus, final do capítulo 29 e 30, nós vamos ver isso, e no capítulo 31, quando Saul morre, ele é tão orgulhoso que ele se suicida. Nesse momento, os filhos de Davi, os filhos de Saul, são perseguidos pelos filisteus e também são mortos. A mulher que tomava conta de Mefibosete, ela, para preservar a vida do filho, ela sobe em um animal com o menino, e esse animal sai em desesperada carreira, e no meio do caminho esse menino caiu. E na queda ele fraturou os 2 pés. Não tinha a ortopedia que tem hoje, não tinha os cuidados que tem hoje. Mefibosete, com 5 anos, tomou essa queda, caiu do cavalo, literalmente, e ficou aleijado dos 2 pés. Uma tragédia. Os pais, o avô e a família toda destruída. Mefibosete é um menino que até os 5 anos teve todo o privilégio de morar na casa do rei. Agora ele é um fugitivo, ainda assim aleijado dos 2 pés. Volta os olhos para o texto, porque o texto é rico demais. E é algo que nós precisamos entender. A pergunta de Davi, olha a pergunta que Davi faz. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Ele está morando na comunidade mais pobre que existia naqueles dias. Lodebar, a tradução é lugar esquecido. Lugar esquecido. Mefibosete, que até os 5 anos morou com o rei, no reinado, no palácio, ele agora mora no lugar mais desprezível que havia junto, ou no final, naquela comunidade mais desprezada que havia, Mefibosete morava ali.
Que coisa, irmãos. Mas veja o que é graça. O que é graça aplicada à vida. O que é graça aplicada a quem não tem graça. Volta os olhos para o texto. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Pensem na cena agora. Uma caravana do rei Davi cruza toda Jerusalém e entra em Lodebar. À frente vai Joabe, o grande general que nunca perdeu uma batalha, que tinha inclusive matado Abner, o general de Saul. E Davi ficou revoltado porque havia uma promessa de Jonatas de que não seria feito isso. Agora, uma caravana entra nessa comunidade. Casebre em casebre, os homens de Davi. É aqui que mora Mefibosete? Não. Casebre em casebre. Chega até a casa onde Mefibosete está. Qual foi a reação de Mefibosete? Um homem que viveu às escondidas desde os 5 anos de idade. Esqueça-me, estava ali agora diante de uma caravana do seu maior inimigo, talvez pensou, tudo perdido para mim. Eu sou o herdeiro do reino e agora eu vou ser levado à presença do rei e certamente eu serei morto. Naquele dia, Mefibosete viu todos os seus sonhos, planos, a família, o filho ser deixado para trás. Não havia mais esperança para Mefibosete. Se até aquele dia ele ainda tinha um fio de esperança, agora não havia mais esperança. Chegou o dia em que ele foi encontrado pelo seu grande inimigo, o rei Davi. O texto então continua. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Olha que coisa, queridos irmãos. Olhem para o texto. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi, ele agora está diante do grande e poderoso Davi, talvez mal vestido, talvez com a roupa que não seria uma roupa apresentável para nada. Ele estava ali diante de Davi. E Davi, então, diz assim, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Isso me emociona demais, porque um homem, ali estava a graça, Davi cheio de vontade de mostrar a sua bondade, e o símbolo da desgraça. Mefibosete não tinha graça, Mefibosete não tinha esperança, a única palavra que ele tinha que dizer era essa, eis aqui teu servo. Diante da majestade divina, diante do Deus Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas, às vezes nós nos levantamos como se tivéssemos algo para oferecer a Deus, e ficamos muitas vezes questionando o próprio Deus. Mefibosete se inclina e diz, eis aqui o teu servo. Olha o que Davi fala a Mefibosete, acalmando o seu coração. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa.
onde um homem que viveu todos esses anos escondido em um local onde o próprio significado do nome, lugar dos esquecidos, agora diante do rei, ouve ele dizer isso: você terá tudo restituído e você comerá na mesa comigo. Vejam a cena. Eu quero que vocês montem essa cena na mente. O jantar no palácio está servido. De um lado, na cabeça da mesa, está o grande rei Davi com toda a sua pompa. Absalão e todos os demais filhos sentados à mesa. A mesa posta e a família sentada à mesa. Uma grande sineta toca. A porta se abre. Entra Mefibosete, aleijado dos 2 pés. Talvez trazido por Ziba. Ninguém se alimenta enquanto o convidado não senta à mesa. Mefibosete vem trôpego, se arrastando, todos sentados à mesa, aguardando que esse convidado chegue à mesa. Mefibosete senta à mesa e Davi autoriza que todos comam. Um homem que morava em Lodebar e agora ele senta à mesa como se fosse da família real. Que coisa, irmãos. Uma demonstração da graça, uma demonstração do favor imerecido, uma demonstração daquilo que Deus tem preparado para nós. Volta os olhos para o texto. Então se inclinou e disse, olha a expressão de Mefibosete: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? E essa expressão cão morto, ela era uma expressão muito usual nesses dias para designar aquele que não tinha valor algum. Essa era uma expressão do cotidiano nesses dias, onde o cão morto, você já tem uma ideia do que é. Quem tem receio de um cão que está morto? Um cão que está ainda debilitado e que late, você até se afasta dele. Mas um cão morto, ninguém respeita. Ninguém vai deixar de passar por um local onde tem um animal ou um cão morto. Mefibosete, ele se sente assim. Quem sou eu, que sou como um cão morto, para que tu tenhas e mostre bondade para o teu servo? Chamou Davi então a Ziba. Olha que coisa, irmãos. Chamou então Davi ao servo, ao seu servo, e estabelece a partir dali uma nova vida totalmente diferente para Mefibosete. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Tudo o que antes era de Saul, agora é de Mefibosete. Tudo. Nada eu quero que tenha sido de Saul. Alguém que saiu de Lodebar, que não tinha sequer uma roupa digna de se apresentar diante do rei. Alguém que se escondeu durante muitos anos, sem nenhuma esperança, agora recebe de volta, sem ter feito nada. Era um cão morto, não tinha nenhuma qualificação. Recebe de volta a herança do seu avô. Tem mais. Não apenas recebe isso. A ordem de Davi é: trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e os teus filhos e teus servos, recolherás os frutos para que a casa de teu servo tenha pão que coma, porém,
Olhem, porém, o que ele diz, porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Mefibosete, desesperado, totalmente sem esperança diante do rei, agora recebe essa notícia. Recebeu toda a herança de volta e recebeu ainda mais servos e servos para trabalhar para ele. Isso é graça. Isso é bondade de Deus. É isso que nos alcançou um dia, queridos irmãos. Foi isso que Deus fez em Cristo por nós. Nós todos estávamos em Lodebar. Todos estávamos em Lodebar. Lembre-se, em uma grande operação militar, o Senhor nos resgatou do império das trevas. Diz Russell Shedd sobre esse versículo. Aqui foi uma grande ação militar, uma missão militar. E nos trouxe de Lodebar para morar. Onde, queridos irmãos? No reino do Filho do seu amor. O texto vai nos mostrar exatamente isso para nós. Volte novamente os olhos para o texto. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos seus filhos. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Eu quero que você leia comigo esse último versículo, especialmente o final dele. Leiamos, por favor. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Por que será que o autor ele destaca esse final? Ele era coxo de ambos os pés. Por que será que nós lutamos tanto contra o pecado e carecemos da misericórdia de Deus todos os dias? O autor diz: apesar de ter sido restituído toda a riqueza através da bondade de Davi, Mefibosete nunca poderia esquecer. Ele continuava coxo. Ele continuava coxo. Nós nunca poderemos esquecer do sacrifício de Cristo na cruz. Nós continuamos como coxos. Nós ainda andamos trôpegos. Nós carecemos que o Senhor nos auxilie na nossa jornada. Todos os dias a misericórdia de Deus se renova sobre nós, para que nós não esqueçamos. Nós continuamos vivendo em um mundo de pecado e nós ainda somos pecadores que carecemos do perdão de Deus todos os dias. Agora eu quero trazer você mais uma vez para esse momento. E eu quero que agora você pense na mesa que o Senhor Jesus disse que está aguardando pela sua igreja. Quem estará nessa mesa com o Senhor Jesus? Na cabeceira, lógico, o nosso Rei Jesus. Os profetas estarão sentados ali, os apóstolos, os mártires que deram sua vida pela igreja. E um dia, a sineta vai tocar. A grande porta se abre. E vai entrar Sévulo. Há um lugar para Sévulo nessa mesa. A sineta toca novamente. Entra Bruno com a sua família. Vai entrar cada um de nós que morávamos em Lodebar, coxo, sem direito a herança nenhuma,
agora nós somos herdeiros em Cristo Jesus de todas as coisas que Deus providenciou. Não tínhamos vida. Durante 5 anos, Mefibosete morou no palácio real. Depois, saiu da presença do rei. Durante muito tempo, Adão e Eva, nossos pais, moraram na presença de Deus. Um dia, eles foram colocados para fora do Éden, com todos nós. Queridos irmãos, a graça que nós lemos em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, é exatamente a aplicação deste texto na minha vida e na sua vida. Nós estávamos perdidos, sem nenhuma graça, morávamos em Lodebar, no mais escondido lugar escuro de pecados, mas a luz do Senhor nos alcançou. A caravana real entrou em Lodebar e nos tirou do império das trevas e trouxe-nos para morar no reino do Filho do amor de Deus. Esta é a realidade do Evangelho. Quando a trombeta do Senhor toca, o anúncio do Evangelho é feito para os Mefibosetes da vida, coxos, sem esperança, morando em Lodebar, sem nenhuma graça. Quando não houver mais esperança, o Senhor se mostra bondoso e mostra a sua graça para o pecador. Não há pecador que não se curve diante da graça de Deus através do seu chamado eficaz. O amor de Deus nos constrange. Mefibosete, talvez, quando viu aquela caravana chegou, desesperou-se. E ao chegar diante de Davi, disse: não temas. Hoje o Senhor diz a mim e a você: não temas, não temas. Tudo que o Pai me deu é teu. Tudo que o Pai conquistou e fez e construiu, tudo isso é nosso. Como não ver aqui, queridos irmãos, nesse texto, a demonstração da graça de Deus sobre a vida da igreja, sobre a vida da sua família, sobre a sua vida. A mesa está posta, os heróis estão lá sentados, mas ainda há um lugar. E a pergunta que se faz é: há alguém a quem você vai anunciar a bondade de Deus amanhã? A quem você vai desejar tirar de Lodebar e trazer para sentar à mesa com o rei? Há alguém na sua casa? Há alguém na sua família que você, diante da bondade de Deus, e você hoje vive dias especiais na presença de Deus, como Davi? Eu quero mostrar a bondade que Deus teve comigo. Eu quero mostrar a quem não tem direito a nada. Anuncie Cristo. Anuncie a bondade de Deus. Há pessoas que ainda precisam ouvir sobre essa bondade de Deus. Nós somos chamados para isso. Para capitanear esta caravana do rei, entrar nos lugares sombrios da sociedade e anunciarmos que há esperança para eles ainda. Não ache que a universidade, não ache que a sociedade como está, ela vai nos amedrontar. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Anuncie em Lodebar, anuncie no seu bairro, anuncie no seu trabalho, anuncie a bondade de Deus. Há lugar ainda na mesa do Senhor e nós somos os arautos que iremos anunciar que Deus ainda tem um assento nessa mesa para que alguém sente. O que nós podemos então fazer com tudo isso, queridos irmãos? Nos acomodarmos? Lermos novamente o texto? Não.
Você agora, que recebeu a graça do Senhor, você agora deve semear essa graça onde quer que você esteja. E que o Senhor seja exaltado, glorificado e bendito em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome seja a glória. Um dia estávamos como Mefibosete, em Lodebar. Não tínhamos, ó Deus, nenhuma esperança. Não sabíamos, ó Senhor, quanto o pecado nos destruía. Mas um dia, o Senhor olhou para nós e com o seu amor maravilhoso, grandioso, enviou uma caravana real para nos tirar de Lodebar. Hoje nós estamos assentados no reino do Filho do teu amor. Nós podemos cantar, ó portas eternas, ó portais eternos, abra-se para que entre o Rei da Glória, e nós entraremos com o Rei da Glória. Mas ainda há lugares vazios à mesa do Senhor. Há ainda aqueles que precisam ouvir da tua bondade, Senhor, e que o Senhor use cada filho teu que está aqui nessa noite, ou aqueles que estão assistindo, ou aqueles que ouvirão essa pregação durante a semana, para anunciar em Lodebar que há esperança. Deus, a nossa missão é pregar a tua palavra e anunciar Cristo como a única esperança para o homem pecador. E nós temos perdido, Senhor, tantas oportunidades de mostrar a bondade do Senhor através do teu Filho Jesus. Que o Senhor nos incomode, que o Senhor tire de nós a timidez, porque há ainda lugares vazios na grande celebração, a grande celebração do reino dos céus. Não importa, Senhor, se haja oposição, não importa, Senhor, se alguém não queira ouvir sobre a bondade de Deus. Cabe a cada um de nós, Senhor, anunciar que há esperança também para Lodebar. Nós somos coxos ainda, Senhor, mas um dia nós seremos plenos. Nós iremos ser glorificados como o Senhor. Não haverá mais nenhuma mancha, não haverá nenhuma mácula, não haverá nenhum defeito em nossa vida. E nós aguardamos o dia, Senhor, em que nos encontraremos contigo, sentaremos à mesa perfeitos, não mais com nenhuma imperfeição. Dá-nos, ó Deus, a alegria de ter uma semana gloriosa na tua presença, Senhor. Agradecendo-te, ó Deus, por termos sido removidos de Lodebar e podermos desfrutar das bênçãos do reino dos céus ainda aqui na terra. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra rica, pela tua palavra eficaz, em nome de Jesus. Amém. Amém.